Governadores do Nordeste enviaram nesta quarta uma carta pública ao presidente Temer protestando contra o ministro Carlos Marum. Eles reclamam que o secretário de governo exagerou ao declarar ontem que os governadores interessados em receber recursos federais e obter financiamentos com bancos públicos, como a Caixa, terão que ajudar o Planalto a aprovar a reforma da Previdência. No documento, os chefes do Executivo Estadual prometem acionar política e judicialmente os agentes públicos envolvidos caso a ameaça de Marum se confirme. O ministro concedeu uma entrevista aqui ao Jornal da Manhã e desconversou sobre esse tema. Aliás, foi uma entrevista, enfim, estilo Marum. Coloca um trechinho aí do que ele disse aqui no Jornal da Manhã, eu já passo a bola para os nossos debatedores. Vai lá, Reginaldo. Nós não estamos condicionando, mas realmente nós estamos conversando com governadores que estão sendo beneficiados por ações do governo, no sentido de que nos auxiliem a aprovar a reforma da Previdência. Então não é uma situação de interesse do governo federal, é uma situação de interesse do Brasil. E eu diria até que os estados brasileiros são tão ou mais interessados do governo federal na modernização da Previdência brasileira. Ô Vera, você participou da entrevista aí com o Carlos Marum. O que você atribui a essa pequena crise de fim de ano, essa truculência do Marum? É um caminho também? Essa hora faz falta Marcelo Madureira, né, Patrick? Ele ficou bravo de novo, como ele fica bravo quando questionado. Quando eu questionei se este era um caminho republicano para se tratar um banco público, se ele achava que o banco público era mesmo um puxadinho do Palácio do Planalto para ser usado como uma moeda de troca em votações. Ele ficou bravo, disse que não responderia mais. Tá aí, vai ter que responder para os governadores que ameaçam até acionar o governo judicialmente pelo óbvio. Né? O Brasil é uma federação, não é um clube que você distribui recursos para os seus amigos e nega para quem não é seu aliado. Não pode ser dessa maneira. Nunca ninguém foi tão explícito, nenhum governante foi tão explícito em cobrar um toma lá da cá dessa forma e ainda sustentar depois em entrevistas como ele fez. É uma demonstração daquilo que a gente já falou neste programa. O deputado Carlos Marum não tem as mínimas credenciais necessárias para ocupar um cargo de ministro de Estado. Em nenhum governo minimamente sério ele poderia ser ministro de nada. Ele não tem credenciais para isso. Ele é um representante do baixo clero que se notabilizou por ser linha auxiliar, por ser linha de frente ali do Eduardo Cunha, depois do Temer, fazer aquela dancinha indecorosa no plenário da Câmara, e agora virou ministro. O jeito que ele conhece de fazer negociação política é esse, de um elefante numa loja de cristais. Não é o que se espera de um ministro da articulação política. É apenas a primeira de muitas atrapalhadas que a gente pode esperar ver o ministro Carlos Marum envolvido. Denise, você acha que os governadores acertaram aí em protocolar essa reclamação? Eu acho que eles estão tentando livrar qualquer suspeita em relação à atuação deles, qualquer influência que eles possam ter em relação à reforma da Previdência, nas votações lá na Câmara, no Senado depois. E eles têm um certo temor, claro, se a bancada não votar a favor da reforma da Previdência, ter alguma retaliação por parte do governo. Agora, Vera, eu acho que o governo na articulação política, ele tem jogado desse jeito mesmo, porque ele também foi explícito a troca de cargos e liberação de verbas para o Temer escapar daquelas duas denúncias apresentadas pela Procuradoria. Eles não tiveram o menor pudor. Inclusive, depois da votação, eles foram afastando quem foi indicado por deputado que votou contra o presidente, né? Então, eu acho que o Marum chegou para isso mesmo. Eu acho que do ponto de vista ético é péssimo, do ponto de vista da expectativa da sociedade de uma política nova, né, mais ética, também pega muito mal, e eu acho que pega pior ainda pelo fato de o governo estar tentando convencer a sociedade de que ele está fazendo a coisa certa. Pois é, e você veja, é isso, Denise, você precisa fazer uma reforma da Previdência para quê? Para controlar os gastos públicos, para equilibrar as contas. Aí você sinaliza com o fato de que você vai usar um banco público como moeda de troca para isso. Sendo que acabou de haver uma negativa de transferência de recursos
para o governo do Rio Grande do Norte, que passa por problemas ali de caixa, justamente sob qual justificativa? Isso contraria o ajuste fiscal, contraria a lei de responsabilidade fiscal. Então, quer dizer, numa hora serve o discurso do fiscal, no outro você esquece totalmente esse discurso em nome do toma lá da cá. Ô Zé Maria, você conhece bem o Marum aí das coberturas no Congresso, né? A Vera acabou de dizer aqui que ele também não tem a menor capacidade. De longas negociações. E a Vera disse aqui logo na abertura que ele não tem a menor capacidade, né, para ser ministro. Enfim, o que você pode falar sobre esse assunto? Olha, é verdade, o deputado Carlos Marum ficou conhecido, é o grande barulhento da vez do Congresso Nacional, foi assim na defesa do ex-presidente Eduardo Cunha e depois na defesa do presidente, né, Michel Temer, e prometeu aqui ao PMDB e ao Centrão de que seria, sim, um implacável cobrador do governo sobre as promessas para qualquer acordo. Ele disse que já era tempo de acabar com essas mesuras na articulação política e de promessas. Antes, a Vera sabe disso, que o prazo de articulador político era de 90 dias, 3 meses para promessas, 3 meses para não cumprir as promessas e 3 meses na frigideira, né? Com pedido de saída e de troca. Ele prometeu que isso seria diferente porque cobraria. E aí o pessoal que só pensa naquilo, né, no Congresso Nacional, pronto, é melhor do que a encomenda, é o cara que nós queremos lá. E ele chegou com esse jeitão lá, sabe, só que ele tocou num assunto que nos bastidores é muito discutido, eu quero aquilo, mas só que ele espontaneamente foi dizer que faria chantagem, porque isto é uma chantagem contra governadores e contra prefeitos, né, que foram eleitos. Essa conversa anterior, né, de colocar uma pessoa assim, foi vendida ao presidente Michel Temer, que admitiu na conversa que faz um semipresidencialismo, né, e de que precisava, né, chamaram até ironicamente o deputado Carlos Marum de porta-desaforos. Em vez de ter um porta-voz da presidência da República, que é aquele cara polido, que fala as ideias do presidente, e que ele seria o porta-desaforos. Atacou o presidente, Carlos Marum defenderia, mas não desse jeito. Agora, eu posso dizer, Vera, que essa conversa aí de puxar os governadores e prefeitos apareceu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que tem uma fila de deputados pedindo para prefeitos, né, e governadores financiamento e verbas para salvar os cofres públicos. O governo quer dizer com isso que não é só a União que está em dificuldade, não. Os cofres estaduais também precisam de dinheiro. Agora, a comunicação do Marum de pedrada piorou muito. Muitos deputados que defendem a reforma dizem que até piorou. É claro que nessa carta dos governadores tem o fato de a maioria deles ser de oposição ao governo Temer, né? Assinaram 7 governadores do Nordeste e a fila foi puxada pelo governador do Ceará, Camilo, que é do PT. Então tem o Camilo tem do PT, político também. Tem o Flávio Dino, que é do Maranhão, que é do PCdoB, tem o governador Geraldo Júlio, de Pernambuco, que é do PSB. Então tem um aspecto político, mas que você não pode nem criticar os governadores, porque é normal que estados da federação sejam governados por partidos de oposição ao presidente da República. E nem por isso eles podem ser retaliados. Ainda mais se está na caixa já o dinheiro, é porque é um empréstimo, uma transferência ou o que quer que seja, que já foi aprovado, que já está lá para ser executado. Você não pode segurar o dinheiro na boca do caixa mediante ou dá ou desce na reforma da Previdência. Não tem sentido isso, né? É a chantagem mesmo, na verdade, porque não tem nenhum critério econômico, né, de você escolher qual o estado que está precisando de recursos ou que apresenta uma contrapartida, porque a gente teve toda aquela negociação complicadíssima com o Rio de Janeiro para conseguir a ajuda financeira, poder ter o aval do governo para o empréstimo. Teve uma negociação muito difícil com o Rio Grande do Sul e o governo fechou a torneira. Ele não queria ceder em nada. Agora, para poder garantir os votos, ele vai com essa ameaça. É chantagem explícita, é um negócio, é tudo de ruim. E pega a Caixa Econômica Federal no momento que ela está com dificuldade de caixa. Ela precisa de aporte do Tesouro até. Eles estão inventando 1000 manobras para reforçar o caixa da Caixa Econômica Federal e aí o governo libera para conseguir votos a favor da Previdência. Bom, e quem também... o projeto Pão e Água, né?